Olá, bem-vindos ao nosso quinto e último vídeo sobre a introdução ao mercado financeiro. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos abordar sobre a renda variável. Mas afinal, o que é a renda variável? A renda variável é aquele tipo de investimento que não existe previsibilidade sobre seu retorno. Ou seja, você nunca vai ter certeza sobre o quanto você vai ganhar. Ao contrário da renda fixa, que quando você investe, você já sabe, muitas vezes, o quanto você vai receber ao final do tempo. Já na renda variável, tudo pode acontecer. Mas, se ela for bem estudada, ela não é aquela montanha-russa que muitos imaginam. A gente escuta muito uma comparação com apostas, com cassino, com loteria, mas ela é apenas um tipo de investimento que não é muito caracterizado pela nossa cultura. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, 55% da população investe, aqui no Brasil apenas 3%. Hoje, ao contrário do que você está induzido a pensar, cada vez mais profissionais aqui no Brasil estudam sobre a renda variável, para poder recomendar esses ativos de renda variável que muitas vezes vão ter performances superiores aos de renda fixa. Mas afinal, o que são esses ativos de renda variável que a gente tanto fala aqui? No mercado brasileiro, a gente tem vários tipos de ativos sobre a renda variável, mas vamos abordar nesse vídeo apenas alguns que são um pouco mais simples para pessoas físicas investirem sem tanto aprofundamento sobre o assunto. O primeiro e mais famoso ativo de renda variável que a gente vai comentar são as ações. As ações, o que são elas? São nada mais nada menos que uma pequena participaçãozinha dentro de uma empresa. Ou seja, se eu comprar uma ação, eu vou me tornar sócio daquela empresa que eu comprei e vou ter uma pequena participação sobre ela. Vamos dar um exemplo. Eu compro uma ação do Itubi, que é o do Banco Itaú. Se eu comprar uma ação do Banco Itaú, eu vou ter um pedaço do Banco Itaú, vai ser meu. Mas existem mais de 6 bilhões de ações no mercado, então vai ser uma participação muito irrelevante dentro de um todo que é o Banco Itaú. Agora que você já sabe o que são as ações, vamos conhecer as suas divisões. Temos as ações ON, que são as ordinárias, e as ações PN, que são as preferenciais. Vou dar um exemplo aqui. No Banco Itaú, temos o Itubi 3, que são as ações ordinárias, e o Itubi 4, que são as ações preferenciais. Quando você for comprar dentro da Bolsa de Valores qualquer uma dessas ações, você vai digitar esse códigozinho, ou Itubi 3, que são as ordinárias, ou Itubi 4, que são as preferenciais, e fazer a sua compra. Mas então, qual que é a diferença entre esses dois tipos de ações? As ações ordinárias são aquelas que te dão o direito a voto dentro do conselho deliberativo da empresa. Mas, claro, se você tem uma ação ou uma porcentagem muito pequena sobre essas ações, você não tem esse direito ainda. Geralmente as empresas, elas colocam uma porcentagem mínima de ações que você tem que ter para ter essas responsabilidades. Já as ações preferenciais são aquelas que você tem preferência sobre os dividendos. Já eu explico o que são dividendos. Para simplificar, as ações ON e PN geralmente têm valores muito parecidos. E também, mesmo as PN tendo preferência sobre o recebimento de dividendos, as empresas costumam pagar valores muito parecidos também entre uma e outra. Agora, vamos falar o que são esses dividendos. Os dividendos são nada mais, nada menos que o lucro que a empresa tem que ela resolve distribuir certa porcentagem para os seus acionistas. Entretanto, não são todas as empresas que distribuem dividendos. Geralmente, são aquelas empresas que são mais consolidadas, que têm lucros mais previsíveis, que costumam fazer essa distribuição. Já que estamos falando do Itaú, o Itaú é um ótimo pagador de dividendos, que ele costuma pagar dividendos mensais aos seus acionistas. E por quê? O Itaú tem uma representatividade de 34,5% do market share brasileiro, ou seja, 34,5% do setor bancário é do Itaú. Além disso, ele possui mais de 55 milhões de clientes. Ele também, em 2020, um lucro líquido de 19 bilhões de reais. Então, o que ele faz com esse dinheiro? Ele investe em si mesmo, ele compra tecnologia, ele compra outras empresas, tudo isso. Mas o ponto é, ele tem tanto dinheiro, ele recebe tanto dinheiro anualmente, que ele vai distribuindo para os seus acionistas e donos do Itaú. Mas e aquelas empresas que não pagam dividendos? Geralmente, elas estão cuidando da saúde delas, estão investindo em melhorias, investindo em crescimento da própria empresa, em tecnologia. Para exemplificar, vou mostrar então o exemplo da Magazine Luiza. Se você tivesse investido na Magazine Luiza no dia 1º de janeiro de 2015, R$10 mil, e ficasse com esse dinheiro até o dia
30/7 de 2020, você teria um lucro de 700 vezes maior do que o que você foi investido. Mas isso por quê? A Magazine Luiza, durante esse período, todo o investimento que ela recebeu, todo o lucro que ela recebeu, ela investiu na sua própria empresa, tornando-a uma das principais vendedoras dentro do seu setor. Mas é claro, eu falei da Magazine Luiza e do Itaú para efeito de comparação. A gente sabe que elas são empresas de nichos muito diferentes e também são empresas muito diferentes no mercado. Naquele período, a Magazine Luiza estava passando por muitos problemas, tanto de governança quanto corporativos. Então, isso deixou um risco muito maior para investir nela naquele período do que no Itaú, que já era uma empresa consolidada, que já estava aí no mercado há muito tempo, aí, mostrando bons lucros durante um grande período de tempo. Então, quem investiria numa empresa que estava tão mal ali e não no Itaú? Você correu esse risco, você teve um retorno muito maior, claro, teve 700 vezes aquele capital que você começou. Enfim, essa é a renda variável e é exatamente por essa não previsibilidade que tem esse nome. Resumindo, existem grandes empresas aí no mercado, existem grandes empresas que ainda estão em formação, existem grandes oportunidades e é isso que atrai tanto esse mercado de ações. Vamos falar agora de um ativo que muitas vezes vocês já viram, mas não sabem do que se trata. Quem vocês acham que são os donos dos shoppings, do espaço que o shopping tem? Ou daqueles grandes galpões logísticos na beira da estrada? Daqueles grandes prédios comerciais em grandes centros comerciais? Bom, quem muitas vezes constrói ou compra esse tipo de construção são os fundos imobiliários, chamados FIIs. Mas qual é a vantagem de se investir em um FII? Bom, ao contrário do mercado de ações, em que eles pagam os dividendos conforme eles querem e quanto eles querem, os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% dos seus lucros para os seus acionistas. Claro, esse mercado de fundo imobiliário é muito menos volátil que o mercado de ações por conta dessa previsibilidade de crescimento muito maior do que uma empresa. E também, esses dividendos, eles são, grande parte das vezes, pagos na mesma data e com muita recorrência com o seu valor. Qual é a vantagem, então, de se investir no fundo imobiliário? Ao invés de você ter que juntar muito dinheiro e comprar um apartamento para alugar e receber esse aluguel, você pode simplesmente investir em algum fundo imobiliário com muito menos dinheiro e receber alugueizinhos, claro, proporcionalmente ao tanto que você comprou de cotas ou tanto dinheiro que você investiu. Mas o ponto é, você pode começar com muito menos dinheiro. Vou dar um exemplo. O fundo imobiliário XPML11, que é um fundo de shopping centers, que inclusive tem participação do Shopping Jardins em São Paulo, que é um dos grandes shoppings do país, você com apenas aproximadamente R$90, ou quando eu estou fazendo esse vídeo, você consegue comprar uma cota. E aí você já vai começar a receber seus dividendozinhos conforme a quantidade de cotas que você tem. Esse fundo, em 2019, quando os shopping centers ainda não tinham parado, não tinham passado pela pandemia, distribuíam 60 centavos por cada cota que você comprava. Mas então, é muito melhor, né? Porque você não precisa se preocupar com inquilino, não precisa se preocupar com documentação, burocracias e etc. É muito mais fácil você começar a investir nesse ramo imobiliário pelos fundos imobiliários. Vale ressaltar de novo aqui, eles não têm tanto potencial de crescimento. Por quê? Porque o valor do FII acompanha ao tanto que o valor imobiliário está valendo naquele momento. Ou seja, o imóvel não vai disparar e vai começar a valer muito mais em um curto período de tempo. Então eles são muito mais previsíveis da sua rentabilidade. O próximo ativo que a gente vai falar são os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, ou apenas fundo de índice. As ações, elas são o ativo mais conhecido no mercado. Mas, na dificuldade de conhecer boas ações, nós temos os ETFs, que são os fundos de investimento. Ou seja, quando você compra um ETF, você está comprando um conjunto de várias ações. Isso pode ser uma saída para essa dificuldade de se escolher bons ativos. Os ETFs, eles são atrelados a um índice de referência, também chamado de subjacente. Isso significa que o gestor ele vai pegar as ações que vão compor o ETF conforme esse indicador. Imagine o índice Ibovespa. O gestor desse ETF ele vai comprar as ações da Ibovespa na mesma proporção para compor o índice.
E esse ETF ele também vai ser negociado no pregão da Bolsa de Valores. Para dar um exemplo aqui dos ETFs, temos dois. O primeiro é o IBOV11, que é o do Ibovespa, que eu já disse anteriormente. E temos também o IVVB11, que ele acompanha o índice de S&P 500, que são as 500 empresas de maior porte da Bolsa Americana. Por fim, temos os derivativos, que são instrumentos financeiros que derivam do preço de mercado de outro preço de mercado de um outro instrumento financeiro. Vou dar um exemplo. Você compra o contrato futuro de dólar. Então você não está comprando o dólar em si, mas você está comprando a oscilação que o dólar vai ter nesse período. Esse tipo de investimento, ele é caracterizado pela compra e venda entre duas partes com um valor e uma data pré-estabelecidas. Os principais são o mercado de termo, o mercado de opções e o mercado futuro. O mercado de termo é o mais simples. Ele basicamente consiste no compromisso de compra e de venda entre dois investidores de um ativo num futuro a um preço fixo. Resumindo, o comprador tem o compromisso de comprar esse ativo ao fim do contrato e o vendedor tem o compromisso de vendê-lo. O mercado futuro é muito similar. Também vai haver um comprador, um vendedor, um preço fixo e uma data futura. A única diferença é que existem mini contratos, ou seja, ele se torna um pouco mais acessível por conta do seu menor valor. Outra diferença é que aqui eles também sofrem ajustes diários. Ele foi criado para que os produtores e investidores possam correr menos riscos. Os produtos mais comercializados no Brasil são o dólar, são os índices Ibovespa e S&P 500 e também commodities, como café e tal. Um exemplo é que, por exemplo, o café tem a alta do café e como vai ter muita oferta de café, às vezes o preço vai baixar. E esses produtores eles vão utilizar do mercado futuro para conseguir manter esse preço durante um grande período de tempo. O mercado de opções é o mais diferente, pois o investidor, ao comprá-lo, ele tem o direito de compra, tem o direito de venda, mas ele não é obrigado a realizar. Vamos fazer uma analogia. Pode funcionar como seguro de carro. O seu carro ele vai ter um preço pré-determinado no seguro se você bater, der PT no seu carro. Mas você não é obrigado a utilizar isso caso não aconteça nada ou algo do tipo. E assim encerramos nossos vídeos sobre o módulo básico de mercado financeiro. Curte aí, manda para seus amigos, compartilhem, dá uma olhada aí no nosso canal com outros treinamentos, outras playlists aí e muito obrigado.